Existe a possibilidade de vida inteligente em outros planetas? Existe. Existe a possibilidade desses seres mais evoluídos já terem vindo aqui para o planeta Terra? Existe. Existe a possibilidade de nós, como raça humana, sermos originários de experiências genéticas que eles fizeram lá na pré-história? Existe. No espaço analítico, que denominamos divã, todas as possibilidades são consideradas, por mais paradoxais e absurdas que sejam. No caso de hoje, vamos relatar a história de uma jovem que procurou seu analista relatando um estranho e esquisito caso de abdução extraterrestre. A jovem de 26 anos, com um bom emprego, bonita, e que tinha pesadelos horríveis. Não conseguia nem dormir a não ser tomando algum sonífero. Logo o analista percebeu nas primeiras sessões que ela tinha uma estranha aversão ao toque masculino, o que não era muito comum no padrão de abdução, já que pessoas que tinham essas experiências narradas, descritas, não tinham essa dificuldade de relacionar-se com homens. O que ela tinha tornava seu caso bem singular e fora do padrão analisável. Com 3 ou 4 sessões, o analista pensou que seria melhor submetê-la a uma regressão hipnótica. E assim foi feito. A jovem foi hipnotizada facilmente e logo começou a descrever com uma riqueza de detalhes a abdução que ela sofreu. Aquele padrão, uma luz forte como um facho de luz, vem do alto, depois ela descreveria que era uma nave, um disco voador. Esse facho de luz entra pela janela do quarto à noite e uma criatura muito magra, alta, de olhos oblíquos, sem boca, não falava nada, apenas fazia gestos com as mãos e puxou-a da cama e levou até uma nave. E lá tinha outros seres iguais a esse que ficaram realizando experiências científicas em seu corpo. É o que ela conseguiu lembrar nessa regressão. Depois ela acorda, já estava de volta no seu quarto e na sua cama. Durante mais 3 regressões hipnóticas, ela descreveu esse fato. E para um analista apressado, ele acreditaria logo nessa narrativa, já que foi validada, legitimada pela narrativa seguinte dela. Porém, tinha algo que não se encaixava. Essa aversão dela ao toque masculino. Uma jovem bonita, aos 26 anos, não conseguia se relacionar sexualmente nem afetivamente com homem algum. Tinha amigas mulheres, não era homossexual, então existia algo além nessa abdução que ela descrevia. Geralmente a mente humana tenta nos proteger da dor e do sofrimento, quando é muito insuportável. E a mente humana, como Freud, tratando as histéricas, percebeu, é capaz de criar fantasias que substituem o fato pela novela mental. Uma cena psíquica, psicológica, que nos protege, que amortece o trauma. Às vezes é uma amnésia defensiva, ou seja, você não lembra do que ocorreu. E às vezes você substitui o fato real por uma cena psíquica, uma fantasia neurótica. A análise continuou, ela sempre relatando com muitos detalhes essa abdução, dizia que sempre gostou de ler muitos livros sobre o assunto, e sem qualquer ato mais antiprofissional de excluir essa possibilidade, já que colocamos no início que dentro da vida complexa como ela é, existem essas possibilidades, esses contatos. Quem somos nós para julgar a experiência do outro? Mas o analista percebia que existia algo, uma lacuna nessa narrativa, que não se encaixava. Ele perguntou algumas vezes sobre a dor, o sofrimento das experiências científicas relatadas nessa suposta nave espacial, OVNI. Ela disse que foi tranquilo, tinha muito medo, mas acordava muito ansiosa, ofegante, o coração acelerado. Até que, certo dia,
porque sempre a cura vem pela fala, ela disse o seguinte: pois é, doutor, meu pai me levou para a nave nesse dia e nem pediu minha permissão. Meu pai? O analista perguntou. Não era um extraterrestre? Ela ficou muito nervosa. Ela disse, opa, desculpe, é um extraterrestre, eu me confundi. Isso chama-se um lapso linguístico. Era o inconsciente dela querendo revelar algo que o ego, a mente consciente, não suportava até então. Mas parece que o inconsciente da moça estava revelando que sim, ela já tinha estrutura emocional suficiente para suportar algo além dessa narrativa de abdução. E o analista teve um insight. Fazer uma regressão agora sim para ir até a origem dessa aversão pelo toque masculino. Por que essa jovem que não tinha problema fisiológico algum, nenhuma limitação ginecológica que impedisse um relacionamento sexual saudável, por que ela não conseguia se relacionar com homens? Por quê? Ela foi submetida a uma regressão e esse dia foi diferente. Durante a regressão, a jovem paciente chorou copiosamente e contou outra história, ou talvez a história disfarçada, ocultada sob essa fantasia da abdução extraterrestre. Quando a jovem voltou do transe hipnótico, ela disse: eu lembro de algumas coisas agora. E voltou a chorar. Aquela sessão teve mais silêncio do que lágrimas. E foi preciso acolher a dor que ela não suportou nem falar durante anos. Dos 9 anos aos 12, o pai dela, no caso o padrasto, entrava na madrugada em seu quarto e tocava em seu corpo. Só parou quando o padrasto separou-se da mãe dela, mas deixou sequelas profundas, cicatrizes que só agora vinham à tona. Ficaram cobertas, reprimidas. É uma maneira que a mente tem de nos proteger. É mais fácil lidar com a abdução de um ser extraterrestre, magro, alto, que vem numa nave espacial. É mais fácil lidar com um fenômeno sobrenatural do que assumir que foi abusada sexualmente pelo próprio padrasto. Ela precisou de cerca de 15 anos de sua vida, somado aos 11, para ter coragem de falar a verdade. Não estamos aqui descartando a possibilidade de abduções. Quem somos nós para julgar a complexidade da vida e do universo? Mas nesse caso específico, o relato, a narrativa dessa paciente e um contato com um ser de outro planeta, na verdade, era uma ficção, uma fantasia mental criada pela sua própria psique para protegê-la da dor de encarar a realidade de que, na verdade, ela tinha sido abusada pelo padrasto. Como se vê, é preciso sempre ir à causa, não ter pressa no tempo e no ritmo do paciente. Quando o seu inconsciente perceber que a mente já tem condições de suportar a verdade, trará essa verdade. Seja num sonho, seja em dores corporais, seja na aversão ao namoro, ao amor, à sexualidade, seja, às vezes, num lapso linguístico. Quando você verbaliza uma palavra que estava presa há anos. E só agora você tem condições de encarar sua infância. Ao libertar-se dessa narrativa, a jovem melhorou consideravelmente. Ainda sofre e ainda dói quando ela lembra do ocorrido, mas agora é uma lembrança consciente
E ela não precisa mais fantasiar uma suposta abdução. Podemos dizer, com grata alegria, que aquele analista fez um bom trabalho, mas principalmente porque a paciente estava madura para que a cura ocorresse. E hoje, aquela jovem já tem um namorado e já relatou ao analista que sim, ela consegue se relacionar sexualmente e se sente segura e confortável nessa nova experiência. Até a próxima.